Por trás das folhas verdes das plantas, temos um mecanismo biológico de obtenção de energia, a fotossíntese. Todas as plantas fazem fotossíntese através da clorofila e outros pigmentos, numa reação onde o gás carbônico, a água e a energia do sol são usados para a síntese de carboidratos. Nesse processo, há a formação de oxigênio, que é liberado para o meio. Independentemente da forma, complexidade, tempo ou espaço, todos os organismos vivos, tal como os conhecemos, precisam capturar, transformar, armazenar e fazer uso de energia para viver. E partindo da primeira lei da termodinâmica, temos que a energia pode ser transformada de uma forma a outra, mas não pode ser criada nem destruída. Assim, toda a vida na Terra depende de uma forma autotrófica como base energética para perseverar. Portanto, com algumas exceções de seres extremófilos quimiosintetizantes de que se tem conhecimento, pode-se dizer que toda a vida na Terra é dependente dos produtos da fotossíntese, ainda que apenas uma fração muito menor que 1% da energia do Sol que penetra a camada de ozônio, vapor de água e dióxido de carbono da atmosfera seja de fato absorvido pelas plantas. Você já parou para se perguntar por que quase todas as folhas são verdes? Será que existe algum mecanismo físico que favoreça evolutivamente essa cor? O que significa fisicamente o que enxergamos como a cor verde? Cada cor que enxergamos representa um determinado comprimento de onda do espectro eletromagnético. A percepção visual que temos do comportamento da luz se dá pelo espectro eletromagnético da luz visível, onde a luz verde é refletida e as outras cores de luz visíveis são absorvidas. Não seria mais vantajoso, então, que as plantas fossem predominantemente pretas? Quer dizer, claramente o preto é melhor em absorver a luz do que o verde. Com exceção de algumas poucas plantas pretas e algumas variações de cor ao longo das estações, a regra é que as plantas sejam verdes. Então, evolutivamente deve ter acontecido algo que favoreceu essa cor em relação à preta e as demais. O que dá a tonalidade de uma folha é o resultado da combinação de vários pigmentos. Um pigmento é um material que muda a cor da luz refletida ou transmitida como resultado da absorção seletiva de um comprimento de onda. O que as plantas fazem é cooptar parte dessa energia absorvida para a produção de carboidratos. Uma das hipóteses para explicar a dominância da cor verde decorre do fato de que nos primórdios da vida na Terra, a superfície dos oceanos era dominada por cianobactérias e árqueas fotossintetizantes, que contavam com pigmentos avermelhados e azulados, resultando predominantemente em coloração roxa. Dessa forma, os organismos clorofilados que surgiram abaixo dessa camada nas profundezas dos oceanos evoluíram sobre essa condição e conservaram a característica de absorver principalmente o espectro vermelho e azul desde então. Um erro evolutivo semelhante na própria fotossíntese já é bem conhecido. A rubisco, proteína vegetal mais abundante e, portanto, proteína mais abundante do planeta, possui uma forma de erro peculiar. Como ela existe desde muito antes do oxigênio existir em concentrações abundantes na atmosfera, eventualmente captura um O2 em vez de um CO2 e é obrigada a gastar energia num fenômeno conhecido como fotorrespiração. Isso demonstra que, mesmo em processos da própria fotossíntese, a natureza não é perfeita. Perfeição que, no caso da captação de luz para a fotossíntese, se daria pela absorção total de todos os comprimentos de onda incidentes. Levantamos a hipótese de que pelo menos parte dessa questão pode ser elucidada pelo fato de que, apesar da clorofila ser o pigmento mais abundante, ele não é o único, e a ampla maioria das folhas também reflete, apesar de diminutamente, diversos outros comprimentos de onda, como pode ser demonstrado por um simples experimento de cromatografia. Prepare-se esse extrato picando as folhas e macerando-as, com um pouco de álcool e água. Também são necessários uma tesoura, uma régua, lápis, filtro qualitativo, tubo capilar, ganchos, o extrato previamente preparado, álcool isopropílico e água. Com a régua, desenha-se e recorta-se o filtro em forma de coluna.
Com o tubo capilar, pega-se uma porção do extrato e pinga-se no ponto demarcado acima da base. Coloca-se um gancho na parte superior da coluna, para a correta fixação da mesma, e adiciona-se álcool isopropílico e água na câmara, introduzindo a coluna corretamente na sequência. A cromatografia é um processo de separação de compostos baseado nas suas interações químicas, onde substâncias de interesse são percoladas por um fluido, geralmente inerte, através de uma coluna que interage com elas. Substâncias que interagirem mais demorarão mais para saírem ao final da coluna, e as que interagirem menos sairão mais rapidamente. Isso possibilita a separação e visualização de diferentes pigmentos fotossintetizantes, verde claro representando a clorofila B, verde escuro a clorofila A, amarelo as xantofilas e laranja evidenciando a presença de carotenoides. Assim, podemos observar os vários pigmentos que uma folha pode conter. Mesmo que alguns existam em maior e outros em menor concentração, encontramos como característica comum a todos eles sua natureza conjugada. Ser uma molécula conjugada significa possuir ligações simples e duplas alternadas, de forma que os elétrons se apresentam em níveis de energia muito convenientes, absorvendo eficientemente determinadas faixas de energia. Maior predominância de moléculas conjugadas, que absorvem principalmente azul e vermelho, como a clorofila, faz com que as folhas sejam verdes.